Você quer aprender como organizar suas sessões de RPG para mestrar uma mesa, uma campanha? Então você chegou no vídeo certo. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dados Críticos. Eu sou o Theory e nesse vídeo aqui eu vim mostrar para vocês como organizar uma campanha dentro do Notion. Nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo de como eu organizo minhas campanhas, como eu preparo as minhas sessões e também vou compartilhar o meu método de organização com vocês, com alguns modelos que vocês podem utilizar aí para facilitar a sua vida. E para fazer tudo isso a gente vai usar o Notion, que é um aplicativo de notas mais geral, né? E ele não é só para RPG de mesa, na verdade ele é um aplicativo que serve para um tanto de coisas, para organização, para anotações, para estudo. E a ideia do Notion é ser um aplicativo que você pode configurar do jeito que você quiser, inclusive compartilhar os modelos que você criou, né, para facilitar a sua vida daí em diante. Além disso, ele tem várias ferramentas de pesquisa e de database que eu acho muito importantes e que ajudam muito na nossa organização na mesa. Então, se você não conhece o Notion, não tem problema, esse vídeo aqui também é para você. Eu vou explicar como funciona o básico dele e vou mostrar como eu organizo minhas sessões, ok? E se você gosta de vídeos desse tipo aqui, quer receber mais, se inscreve aqui no canal do Dados Críticos. Eu sempre trago dicas aqui interessantes de ferramentas e coisas tanto para jogadores iniciantes quanto para experientes, né? Sejam você um mestre ou um jogador. Então se inscreve, deixa o seu like se você gostar, ativa o sininho porque muita gente não está recebendo notificação e considera se tornar um membro também, porque a partir de R$2, não é nem o valor de uma coxinha, você se torna um membro, ajuda o canal a crescer e recebe acesso lá no nosso Discord a uma área restrita onde eu posto vários vídeos com antecedência para todo mundo, como uma forma de agradecer pelo apoio. Então vamos lá galera, deixe de enrolação. E o primeiro passo é você instalar o Notion aí no seu computador, no seu dispositivo, né? Porque ele também tem para celular, tablets e tal, mas você consegue usar ele também através do navegador. Instalar ele vai te dar mais praticidade, mas você pode usar ele completamente pelo navegador, não tem problema, tá? Eu não vou passar pelo passo a passo da instalação nem de criação de conta, porque é aquela coisa básica, muito básica mesmo, de colocar o e-mail, dar next e pronto. E aí quando você abrir o seu Notion, ele vai estar mais ou menos assim, essa aqui é a tela dele no computador, tá? Você não vai ter nada disso aqui, porque isso aqui é um modelo que eu criei e eu vou compartilhar com vocês depois, mas eu vou explicar como ele funciona primeiro, tá? Antes de falar sobre a interface de cada uma das coisas aqui do Notion, é importante falar que ele não tem uma versão offline. E esse é um lado negativo, né? Porque talvez se isso for muito importante para você, você não vai ter acesso a ele offline, só quando você estiver na internet. Mas ainda tem um jeito de fazer uma gambiarra aqui, que é que você consegue baixar suas notas no formato de anotação mesmo, né? Para usar offline se você quiser. Mas usar ele nessa interface aqui só online, tá? O que no caso do RPG que a gente joga online aqui não é problema, porque a gente já vai estar na internet, né? Então vamos falar aqui um pouco sobre a interface do Notion. Aqui nessa parte da direita a gente vai ter a nota em si, o que é que está dentro dela. Você pode colocar um cabeçalho, aqui você pode colocar também um logotipo, um ícone, né? Aqui em cima você vai ter o caminho, quando você for entrando nas notas aqui em cima vai aparecer nessa parte superior. Nessa parte da esquerda aqui a gente vai ter todas as notas que a gente tem nesse espaço de trabalho. Aqui, clicando aqui, a gente vai ter vários espaços de trabalho diferentes. E eu gosto, na minha opinião, de organizar minhas mesas em diferentes espaços de trabalho, tá? Quando você cria um espaço de trabalho, depois que você cria, ele vai aparecer aqui, você pode mudar o ícone, clicando aqui em Settings e Members. E aí você clica aqui em Configurações. Aqui você consegue mudar o nome e trocar também o ícone. Outra coisa que você consegue fazer nessa tela aqui é mudar o tema, né? De claro para escuro, caso você queira. Clicando aqui em aparência, você pode mudar para o tema light, que é branco, que é o padrão, e o escuro, que eu prefiro, mas isso é questão de gosto. Outra coisa importante de falar também é que o Notion ele só tem atualmente em inglês e em coreano. Mas isso não vai ser um impeditivo para a gente, porque ele é muito simples de mexer, vocês vão entender já já. A gente vai usar em inglês mesmo, que é mais fácil de entender, pelo menos para mim. Então voltando aqui, esse é o template que eu uso, né? Na verdade o que está expandido aqui é o template, um outro template, ó. Vocês percebem que eles têm essa opção de expandir aqui, não? Então ele funciona como se fosse uma arvorezinha, aquelas pastas do próprio Windows. E quando você clica, cada uma dessas notas pode ter outras notas, outras páginas dentro. E você pode ir clicando, ele vai te levar para a nota superior. E aí você pode sempre voltar clicando aqui em cima, né? Retornar aqui onde você estava e navegar aqui. Eu tenho aqui dois templates, tá? Esse aqui é o template que eu uso e ele foi muito baseado no template do Mestre Preguiçoso. Para você que é novo aqui no canal, talvez você não conheça, mas tem uma série de vídeos aqui onde eu ensino você a preparar sessões, como criar aventuras, né, de acordo com o Mestre Preguiçoso, que é um livro em inglês, né, do Lazy Dungeon Master, do Sly Flourish, o Mike Shea. Esse livro não existe em português, infelizmente não tem uma tradução, mas eu fiz esses vídeos mostrando o guia, o passo a passo que ele dá. Vou deixar aqui no card, na descrição também, o link para caso você queira assistir. E esse template aqui é um template que o próprio Mike Shea ele fez, e aí eu traduzi ele, eu vou também compartilhar com vocês aí, vou deixar na descrição, tá? Ele tá todo em português, e a ideia do template do Mike Shea é seguir o passo a passo lá do Mestre Preguiçoso. O meu
template ele é um pouco mais simples, eu uso de uma forma diferente da dele. Como meu template é muito baseado no do Mike Shi, né, vale também dar os créditos aqui, que essas imagens de fundo aqui, muito lindas que estão sendo utilizadas, são fornecidas por ele, tá? No próprio template dele. Então fica aí os créditos para o Mike Shi do Sly Flourish, vou deixar o link na descrição também para o blog dele. Esse jeito que eu organizo é um jeito que eu adquiri através da experiência mesmo, né, com a minha concepção de como mestrar um jogo, de como organizar, e também seguindo muito as dicas do Mark Humes, né, do High Rollers, que é um canal aí muito bacana, que também faz streams de RPG, né, na gringa, muito bacana. E é isso que eu vou explicar no vídeo de hoje, como eu organizo as minhas mesas. Mas caso você queira usar do modo dele, tem os links aí que eu já falei, tá? Então, clicando aqui na página principal, a primeira coisa que você vai fazer é duplicar isso para o seu Notion, né? Eu vou deixar um link aqui desse template específico. Você vai entrar na página e aqui em cima vai ter um botão escrito Duplicate. Você vai clicar nesse Duplicate e duplicar para sua área de trabalho, para o seu Notion. E aí você vai ter um template igualzinho esse que eu criei aqui dentro da sua própria conta, né? Muito bacana. E aqui na página principal a gente já tem algumas coisas, tá? Então, a gente está aqui na nossa parte central, na nossa nota central. Vamos começar a entender como funciona essa organização. A gente vê aqui que a gente tem várias notas, tá? E a primeira nota é uma nota de leia-me com as instruções de como funciona isso aqui. Provavelmente você vai ler a primeira vez só, que tem alguns contatos caso você queira. Você pode voltar clicando aqui em cima. E para deletar essa nota, basta clicar com o botão direito e clicar em Delete aqui e você consegue deletar. Logo abaixo a gente vai ter um botão de criar uma nova seção, já vou explicar isso. Mas a gente vai ter outras notas importantes aqui. Nas notas de seção 0, eu basicamente não mudei nada aqui do Mike Shi, tá? Então são notas de coisas interessantes que seria interessante você anotar ali na seção 0, né? Limites dos jogadores. Eu já gravei um vídeo com o Felipe lá do Companhia dos Dados falando sobre como fazer uma seção 0. Não vou entrar muito a fundo nisso aqui. Eu falo disso aqui também lá no próprio vídeo do Mestre Preguiçoso, né? Nos vídeos. Então não vou entrar a fundo, mas aqui é para anotações para você ter referência depois do que vocês combinaram lá na seção 0, caso você precise. Então voltando aqui, né, para essa tela principal, aqui eu vou ter um botão que é para criar uma nova seção. Para cada seção que eu vou jogando, eu crio uma nova nota aqui e eu já deixei o modelo tudo prontinho. É só clicar nesse botão, ele vai criar uma nova seção aqui e já vai te levar para lá. Então o primeiro passo é a gente renomear isso. Eu coloco seção 1, por exemplo, e eu coloco a data daquela sessão para referência futura, né? Então se fosse hoje na gravação desse vídeo, seria dia 7 de setembro, né, feriadão aí, de 2021. Então eu marco assim, e aí eu deixei algumas anotações de pré-sessão, de coisas que eu faço para preparar minha sessão. Eu sempre reviso os personagens, então eu vou revisar os personagens, e aqui tem um link para a página de personagens, que a gente pode encontrar também aqui, ó, personagens. Então, tá vendo? Clico aqui no link da sessão. E quando eu tiver terminado, eu vou marcar aqui. Depois eu também reviso os NPCs importantes. Só os que eu acho importantes, depois marco aqui. Se tiver algum recado que você vai dar para os seus jogadores ou para a live, caso você faça live, eu geralmente acho importante marcar eles em tópicos aqui também para não esquecer. Então isso é algo que eu faço sempre pré-sessão. Eu também escrevo aqui uma recapitulação da sessão anterior para descrever antes da sessão começar. Então aqui tem um link também para uma página chamada Resumo de Sessões, que você pode clicar e acessar aqui e manter tudo organizado por lá. Então antes da gente começar a entender como eu organizo a sessão de fato, né? Vamos falar um pouco sobre a página de personagens aqui. Aqui na parte de personagens, nós vamos ter essa tabela aqui, que por enquanto não está com nenhum personagem aqui dentro, mas a ideia é que você preencha aqui com todos os personagens antes da sua campanha começar, porque vocês perceberam ali que eu sempre reviso o personagem antes da sessão, antes de preparar. Toda sessão eu faço isso, para sempre estar por dentro de quem são os personagens, de como criar desafios para eles, de como colocar a história deles dentro da mesa, né, da campanha. Então, para adicionar um novo personagem, basta você clicar aqui em New, tá? Aí você pode colocar o nome, personagem 1, você vai dar o nome que você quiser, e aqui vai ter um botãozinho Open, porque esse personagem que você colocou aqui, ele é também uma nota em si. Então você clica aqui em Open, você vai ver aqui que tem algumas propriedades que você pode colocar, e aqui tem um botão de novo personagem, que é um template, um modelo que eu já deixei do modo como eu organizo os personagens. Então você clica aqui em novo personagem, ele vai carregar aquele modelo, e olha aqui, ó, tá aqui o modelinho do personagem de como eu organizo. Lógico que você também pode mudar isso aqui. Eu formatei isso aqui mais ou menos para a 5ª edição, mas você pode fazer esse template e modificar ele para o sistema que você quiser, tá? Eu já mestrei Harry Potter usando isso, Tales from the Loop, Forbidden Lands e um tanto de outros jogos usando o Notion aqui dentro nesse mesmo modelo. Então eu coloco imagem, coloco um token, raça, classe, antecedente. Então aqui eu faço um resumo da história do personagem. Eu faço em tópicos porque eu sempre reviso os personagens antes da sessão. Então eu faço uma coisa rápida aqui para eu bater o olho, lembrar e conseguir me lembrar daquele personagem antes de começar a preparação. Aqui são desenvolvimentos possíveis para aquela história. Então são cenas, talvez
coisas que podem acontecer no mundo que vão estar ligadas à história do personagem. Eu acho importante anotar isso aqui, porque eu vou fazendo uma espécie de brainstorm aqui. Eu vou colocando ideias que eu vou tendo, e isso também sempre me lembra de estar sempre trazendo as histórias dos personagens para dentro do jogo, né? Aquilo que eles colocaram na ficha para dentro do jogo, porque eu acho que isso faz o RPG ficar bem mais interessante para os jogadores. Aqui são anotações gerais sobre o personagem e resumos de regras das fichas daquele personagem específico. Eu sou um mestre, assim, que tem muita dificuldade com regras. Eu não lembro, né? Eu esqueço sempre. Então, sabendo disso, uma coisa que eu faço é deixar um espaço para resumos, para que aquela regra que eu sempre erro, que eu tô percebendo que eu vou ter dificuldade, eu já deixo ela resumida aqui, né? Eu crio esse símbolo aqui de maior que, dou um espaço e ele vira esse expansor aqui. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, regra de fúria daquele personagem, né? Fúria. E aqui dentro eu escrevo o que é de uma forma muito resumida. Eu escrevo mais para também me ajudar a lembrar. Então aqui eu vou fazendo essa lista de regras aqui, de resumos daquele personagem específico. Aqui a gente também vai ter alguns campos, como vocês podem ver, estão relacionados ao D&D Quinta Edição. Então tem perícias específicas que eu posso marcar, percepção passiva, investigação passiva. Tem um link aqui que pode ser para uma ficha do D&D Beyond ou para outro local. Aqui você vai marcar o jogador e os idiomas que aquele jogador fala. Você pode adicionar novas propriedades se você quiser ou excluir aqui clicando com o botão direito aqui, né? Em qualquer uma dessas aqui e deletando, né? Mas o legal disso é que quando você marca isso aqui, por exemplo, acrobacia, arcanismo, quando você volta nessa visão de tabela aqui, você vai ter isso aqui nessa espécie de tabela aqui embaixo, né? Muito legal para você ver tudo isso de uma forma rápida. E tem como você visualizar de outra forma também, clicando aqui na visão, clicando em visão de galeria. Então, se você tiver uma imagem, você vai ter acesso ali a esses cartões aqui com as imagens dos personagens. Essa parte aqui eu acho muito importante fazer antes da campanha começar, porque é uma referência rápida que você vai sempre ter aqueles personagens caso você precise. E uma coisa muito bacana do Notion é a capacidade dele de gerenciar a base de dados, né, essas informações. Então, da mesma forma que eu tenho para os personagens aqui, eu tenho uma database para NPCs. Então, eu posso adicionar aqui um novo, clico em novo NPC, já criei um modelo aqui para você, só clicar aqui, ele vai preencher os campos aqui. Isso aqui é o que eu geralmente gosto de colocar no NPC, né? Eu sou bem sucinto, então eu coloco uma imagem se tiver, uma descrição rápida ali em pontos, tudo em tópicos. O objetivo dele, que eu acho muito importante, todo NPC ter um objetivo, porque é isso que vai me mostrar como ele vai interpretar situações, o que ele está buscando, informações adicionais sobre os NPCs. É muito importante você alimentar isso, né, seus personagens, sua nota de personagens, antes da sessão começar. E a mesma coisa acontece com os NPCs aqui, né, com os NPCs. Eu gosto de colocar todos que são importantes aqui. Funciona da mesma forma, é uma espécie de database que você vai criando aqui. E o Notion é legal por isso, porque você consegue depois listar isso, né, você muda a visão dele aqui, e você consegue visualizar todos eles que estão aqui. Quando tem uma fotinha, eles aparecem com um retratinho, é muito fácil de localizar, fica bonito demais. E aí, depois que eu fiz essa parte da pré-sessão aqui, eu geralmente tenho um espaço aqui para introdução. Não é sempre que eu uso, mas se tem uma cena que eu quero narrar ou descrever antes de começar a sessão, se eu quero fazer um jeito de puxar eles, né, de uma forma interessante para o jogo, eu sempre escrevo aqui e anoto isso. Quando eu não uso, eu simplesmente apago isso aqui e deixo, né? Mas quando eu vou usar, eu coloco alguns tópicos aqui, né? O Notion ele aceita que você escreva em Markdown os códigos, né? Então, se você coloca um tracinho e dá um espaço, ele já começa a fazer uma lista desordenada aqui, né? Então, se você for dando Enter, né, e colocando novos tracinhos, ou simplesmente digitando, ele vai fazendo essa lista aqui para você. E aí, galera, eu organizo as minhas campanhas por localizações. Eu sempre coloco os locais que os jogadores podem ir. Eu nunca faço assim, vai acontecer isso, depois isso, depois isso. Eu coloco os locais nessas três categorias aqui. O local atual que eles estão, locais próximos e locais prováveis que eles podem ir ou não, que eu acho, né? Eu geralmente tento deixar isso de 3 a 5 locais entre essas categorias. Juntando tudo, tem que dar isso aqui para não ficar coisa demais. E lógico que isso depende, né? Localização ela pode ser tanto uma sala dentro de uma masmorra, mas pode também ser uma área de uma cidade. Pode ser uma cidade inteira. Isso vai depender do nível de importância que aquele local tem para a história. Se você estiver fazendo, por exemplo, um hexcrawl, né, uma exploração de hexágonos, aqui você vai anotar os hexágonos ao redor ali daquele local. O hexágono atual, os hexágonos ao redor. Se for uma exploração de uma masmorra, então a sala atual que eles estão, onde eles podem passar. E aí, como eu organizo todas as minhas campanhas através das localizações aqui, a gente vai ter uma nota para as localizações aqui também, clicando aqui, ó. Você pode ter uma lista de todas elas, caso que você vai alimentando aqui aos poucos, tá? Deixa eu voltar aqui para a nota da sessão. Aqui eu também já deixei um link para ficar mais fácil para você ir para lá, dá no mesmo local, tá? Então olha que legal, eu vou criar aqui, entrar em localizações, eu vou criar uma nova localização chamada aqui masmorra. E aí aqui eu já deixei um modelo, ó, um modelo de nova localização do jeito que eu organizo.
como ela é minha nota principal aqui dentro do jogo, né, porque eu organizo tudo através delas, dentro aqui da localização, eu sempre tenho uma imagem do local, que é uma imagem mais para mim me ajudar, né, me ajudar a descrever aquela cena. Eu posso compartilhar isso com os jogadores ou não, mas eu gosto de ter uma imagem para me ajudar a entrar no clima. Aqui eu geralmente coloco uma descrição, né, eu descrevo, eu posso colocar em tópicos também assim, né, tanto faz. Aqui eu também gosto de colocar história daquele local, mesmo que eu não vá falar para os jogadores, me ajuda a ter uma noção para que eu possa improvisar caso algo aconteça. Ou mesmo recompensar eles com isso, né? Talvez eles façam uma pesquisa ali, eles descubram algo sobre aquele local, e isso faz com que o mundo seja cada vez mais vivo, né? Não é necessário, mas eu acho interessante colocar. Eu coloco os NPCs que estão naquele local que são importantes, né? Eu tento manter, tipo, 3 no máximo. E mesmo que sejam locais desertos ou no meio de masmorras, eu gosto de colocar NPCs porque eu acho importante ter encontros com NPCs nesses locais também. Pra não ficar tudo combate, 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 né? Pra gente sempre manter os 3 pilares aí da exploração, do combate, da interação social. E aqui eu coloco encontros que podem acontecer naquele local, e esses encontros não são necessariamente só combates, podem ser combates, por isso que eu marquei aqui, mas podem ser encontros sociais usando esses NPCs, podem ser armadilhas ou quebra-cabeças naquele local. Então eu já deixei separado aqui, caso você não for usar, você simplesmente deleta aqui. Aqui eu também deixei para colocar alguns blocos de estatística, caso seja necessário, talvez monstros que estão naquele local ali, você pode com um clique entrar naquele bloco de estatística, e possíveis recompensas daquele local. E não necessariamente isso precisa ser um item mágico, dinheiro, tesouro. Pode ser uma informação, como eu disse aqui em cima, né, da lore. Pode ser alguma cena, alguma coisa relacionada à história daquele personagem, né, ligando ela naquele local, desenvolvendo o personagem. Então tudo isso pode ser recompensa e é assim que eu organizo. E uma coisa muito, mas muito legal do Notion, galera, é isso aqui, ó. Porque como eu criei essa nota chamada masmorra, se eu vier aqui na minha nota de seção 1, eu posso simplesmente vir aqui nas localizações, que é o local atual deles, e marcar @masmorra. Ele vai procurar para mim aquela nota, já achou aqui, e aí eu não preciso ficar anotando tudo aqui de volta. Então, ao mesmo tempo, ela está na minha database aqui, ela já está aqui dentro, aqui no meu banco de dados, né? Eu posso acessar ela por aqui, mas dentro da minha nota de seção, rapidamente, né, aqui no local atual, eu clico aqui e entro no mesmo local, e eu posso voltar aqui sempre, clicando aqui em cima, voltando para minha nota, né? Então, isso facilita demais essa função do Notion. E isso vale para tudo, eu posso fazer isso com todos os tipos de nota. Então, veja, eu fiz isso aqui com localizações para eu ir lá rápido, né? Então, eu posso colocar todos os locais aqui, eu preparo os locais que eles podem ir. A minha seção é basicamente isso. Aqui eu tenho um espaço para fazer anotações durante o jogo, né? Talvez alguém soltou informação, ou, sei lá, alguém fez uma marcação na parede de uma taverna, por exemplo, né? E ela fez aquilo de brincadeira, fez um desenho ali, uma pichação. Eu gosto de anotar isso, porque se os jogadores voltarem aqui daqui a um tempo, eu vou falar assim, opa, naquele local onde você passou, tem um desenho. E aí o jogador percebe que foi ele mesmo que desenhou, então faz com que o mundo seja vivo, né? Eu geralmente anoto isso aqui de forma desorganizada durante a sessão, e quando a sessão acaba, eu pego essas anotações aqui e organizo elas. Talvez foi uma anotação que cabe colocar na ficha do personagem, né, na nota dele. Talvez é uma anotação que cabe colocar na localização, como eu dei o exemplo aqui. Então isso aqui, eu deixo aqui esse bloquinho para organizar, para ficar livre mesmo, né, para eu anotar o que for preciso. Até códigos, caso você use, sei lá, um bot do Discord para poder tocar música. Você pode deixar o código aqui, só copiar e colar no seu Discord para ficar mais fácil, né? E aqui tem outro espaço aqui em tópicos, caso você queira também anotar e fazer em tópicos, né? Mas é basicamente assim que eu organizo sessões, né? E aí, uma funcionalidade incrível do Notion é essa capacidade da gente poder marcar as coisas. Perceba aqui, né, que eu já deixei os templates de novo NPC, novo item, né? Então a gente tem uma nota para itens também aqui. Aqui, ó, então você pode criar itens importantes mágicos desse mundo, criar uma história para ele, né? Tem um template aqui também que você clica, já passa a ter acesso àquele item, né? Tem uma nota de vilões também, que são basicamente a mesma coisa que os NPCs, só que eu gosto de deixar separado assim, né? Uma dica aí do mestre preguiçoso, porque os vilões geralmente eles são aqueles que movimentam a campanha, né? Então ter isso aqui colocado aqui é interessante para você ter um acesso fácil. Aqui também tem uma nota de feedback, né, que é onde você anota os feedbacks que você coletou dos jogadores. Aqui tem o modelo da estrela e dos desejos que o mestre preguiçoso usa, né, os Life Flourish, e que eu achei muito bacana, eu já testei, funciona muito bem, mas não precisa ser necessariamente nesse modelo. Eu posso fazer um vídeo depois explicando também como usar esse feedback aqui, né, como fazer feedback nesse modelo aqui. Tem um episódio no podcast do Dados Críticos onde eu falo sobre feedback, como fazer dos jogadores, tá? Então eu vou deixar o link na descrição. E aqui são os arquivos da sessão, porque quando você acaba a sessão daquele dia, né, e termina, imaginemos que você terminou, eu simplesmente arrasto ele para cá e olha, ele fica ali guardadinho no arquivo. E aqui dentro eu posso criar um resumo da sessão, né, resumido, ou eu posso simplesmente entrar mesmo naquele resumo arquivo aqui para resumir, olhando lá e lendo lá o que aconteceu. E aí tem outras coisas muito importantes que eu gosto de fazer, né?
Primeiro aqui é que vale lembrar que esse banco de dados aqui, ele reúne todas as notas da sua campanha inteira. Então, são itens, personagens, locais, tudo está aqui nesse local, tá? Você pode visualizar em galeria ou em tabela. Tudo que você colocar no seu mundo vai ficar aqui para você acessar. E outra coisa muito importante que me ajuda demais é uma cola e regras, que é isso aqui, que é onde você se prepara para improvisar. Você não precisa necessariamente criar todos os NPCs do mundo. Você pode fazer uma tabela aqui, né, anotar e colar aqui, com nomes de anões, nomes de elfos, nomes de humanos. E aí, se você precisar, você simplesmente vem aqui, risca um nome desses e cria um NPC ali na hora. Então é assim que funciona, você se prepara para improvisar. Outra coisa muito importante é que você pode ter uma lista de motivações de NPCs. Eu peguei essa dica com o Mark Humes, né? Então você pode ter motivações mundanas, motivações malignas, para caso você precise criar aí um NPC maligno do nada. Ou motivações mágicas, né? Alguém ficou louco por causa da solidão, por exemplo. Um ratinho que é, na verdade, um dragão polimorfado. Esse tipo de coisa, né? Muito bacana de você ter também para caso você precise, né? Novamente, você está se preparando para improvisar. Eu gosto de ter também o resumo de regras. Eu até coloquei aqui uns exemplos para mostrar para vocês lá do Rime of the Frost Maiden. Eu já disse que eu sei que eu vou esquecer muitas regras, mas é sempre bom ter isso aqui de forma resumida para acesso rápido caso você precise, né? Então eu coloquei aqui regra de avalanche. Olha, eu resumi do meu jeito isso aqui, ó. Então tamanho tal, todos rolam iniciativa. Então isso é o jeito que eu resumi, não tá assim escrito lá. Mas assim me ajuda tanto a escrever para lembrar, mas também para depois acessar de uma forma rápida que eu vá entender. Você pode colocar prints, imagens, né? Tudo você pode colocar aqui. E aqui uma última coisa, que é uma dica do Mark Humes, que eu achei incrível. Desde que eu comecei a usar isso nos meus RPGs, ficou muito mais interessante, que são cenas legais. Ele chama de vinhetas legais, tá? Mas o que são cenas legais, né? Eu deixei aqui uma descrição também, que são cenas menores, né? Mas cenas pequenininhas que vão dar vida para o seu mundo. Pode ser, por exemplo, um conflito, um problema com o NPC, uma coisa ali que vai transformar e dar vida para aquele mundo que você está jogando. Eu deixei alguns exemplos aqui, né, que eu pensei. Então, borboletas voando e pousando em um dos personagens. Pode ser algum mendigo na cidade pedindo dinheiro. Pode ser um conflito entre mercadores por causa de mercadoria. Não necessariamente isso aqui tem que estar relacionado com os personagens. São coisas do mundo, coisas que independem dos jogadores e que prova cada vez mais para eles que aquele mundo está vivo. E você pode colocar isso aqui lá na sua nota de localização quando você estiver preparando também. Então, ter aqui uma lista grande dessas cenas legais te ajuda, se você precisar, né, para dar um ritmo na sessão talvez, vir aqui, dar uma olhada, e aí você narra aquela cena, vai ajudar a criar um ritmo na sessão. E aí é basicamente isso, né? Eu deixei aqui, né, nessa parte aqui, os modelos, né, com essas notas preenchidas, caso você tenha interesse aqui, ó, tá naquela leia-me, né? Então aqui você tem um modelo de nota de sessão preenchida, né, com comentários meus. Então, modelo de NPCs com comentários, coisas que eu colocaria nesse local. Então é basicamente isso, galera. É assim que eu organizo minhas campanhas. Eu posso gravar um vídeo depois organizando de fato aqui, vai ficar um vídeo longo, né? Assim como esse aqui acaba ficando, mas acho que vai ficar até maior, organizando de fato uma campanha aqui. Mas basicamente vocês podem pegar esse template que eu usei e modificar do jeito que vocês quiserem. Cada pessoa prepara de um jeito, né? Isso aqui é apenas o jeito que eu faço que dá certo para mim. Não significa que vai dar certo para você. Então avalie o que funciona e não fique preso a coisas que não estão funcionando. Use aquilo que de fato funciona para você. Porque mais importante do que a metodologia que você está utilizando é a funcionalidade daquilo e se aquilo está tendo resultado na sua mesa, ok? Eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado. Novamente, considera se tornar um membro aqui do canal, se inscrever. Se inscreve lá também no nosso canal da plataforma roxa, que eu não posso falar o nome aqui, mas vocês sabem qual é, onde eu faço lives, né? E nas redes sociais, que vão estar todos os links aqui na descrição na árvore de links. Muito obrigado a todos os apoiadores, todas as pessoas que apoiam o canal e permitem que esse tipo de conteúdo aqui seja produzido. Obrigado a você que está assistindo até aqui e até o próximo vídeo aqui do Dados Críticos.